A criação de ovelhas em Santa Catarina é uma atividade em expansão. E é por isso que hoje o Agro Saúde e Cooperação vai te mostrar a produção deste leite super nutritivo e delicioso. O repórter Diego Antunes visitou 2 propriedades na região oeste. Em Lajeado Grande, ele encontrou uma família que apostou na atividade e que virou modelo de negócio. Ao longo da história, elas já aparecem como meio de subsistência, alimento e comércio. Por um tempo foram substituídas pelo gado leiteiro, mas aos poucos, a ovinocultura está recuperando espaço nas propriedades rurais, seja na diversificação de atividades como fonte de renda e até modelo de negócio como protagonista. Foi exatamente o que encontramos na propriedade da família Bianchi em Lajeado Grande, a quase 600 quilômetros de Florianópolis. Aqui, as vacas deram lugar às ovelhas. Você trabalhou mais ou menos em torno de 30 anos com bovinocultura de leite. Resolvemos parar para nós trabalhar ou ter um foco melhor em ovinos, né? Porque a questão foi aumentado o número de animais, por a propriedade ter uma área meio que restrita, meio que pequena, e a intenção de se produzir a maioria da alimentação na propriedade, optou-se em investir mais nos ovinos de leite, né? Nesta cabanha, todos os animais são confinados, não ficam diretamente expostos às condições climáticas, não sofrem estresse ou esforço, e por essa condição, recebendo trato direto no coxo, apresentam uma melhor evolução em produção leiteira. Com todo o plantel fechado, sobra espaço na lavoura para a produção de alimentos. Que já pensou 600 animais, 640 animais no campo? Quantas pessoas seriam necessárias para fazer o manejo disso aí? Mas como eles são confinados, você está todo dia, 2, 3 vezes, 4, 5 por dia, está observando, ele está passando, ele está observando. Se ele adoeceu, você tem como chegar, né, medicar, enfim. O plantel aqui dessa propriedade é de cerca de 640 animais, 70% deles da raça Lacaune, que é francesa. Os outros 30% da Friesian, que é essa aqui, é uma raça alemã, tem muito mais lã em cada animal. E a diferença está justamente na qualidade do leite que cada uma delas produz. Os produtores comparam. A raça Lacaune equivale a uma vaca Jersey, que produz menos leite, porém com maior quantidade de sólidos, que são as gorduras, proteínas, lactose e minerais. A raça Friesian pode ser comparada a uma vaca holandesa, produz mais leite, porém com menos sólidos. Aqui no seu Bianchi, a média é de 250 litros por dia, uma produção considerada satisfatória para o tamanho do plantel, resultado da dieta oferecida aos animais. E para conseguir alimentar todo esse plantel, a gente viu aqui que o senhor está ampliando, inclusive, a reservação de alimento. Nós temos silos, comprados silos, né, para estocar alimentação, para sempre se trabalhar com uma reserva de alimentação, que para ter no mínimo de 6 meses, o projeto de 6 meses a 1 ano de alimentação sobrando para os animais. Porque as condições climáticas, às vezes, elas não são tão favoráveis, né? Aí tem que se precaver disso e ter alimentação guardada, né? Você tendo alimentação estocada, a questão desde a crise que acontece, você consegue superar. Porque 80% daquilo que é consumido é produzido na propriedade. Aqui é fornecido silagem de milho de planta inteira e aração, que a aração é formulada na propriedade. E a aração ela é basicamente milho, produzido também na propriedade, silagem de grão úmido com milho, e compra-se no momento a semente da aveia e os substitutos, né? Todo o sistema de manejo adotado pela família de seu Adilson e os resultados da produção ao longo dos anos transformaram a propriedade em um modelo de gestão, tanto que de um tempo para cá a cabanha virou objeto de estudo de várias universidades e cursos técnicos espalhados pelo país. Isabela é acadêmica de Medicina Veterinária em Bandeirante, no Paraná.
foi a busca por qualificação na área de ovinos que a trouxe para Santa Catarina. Eu fazendo faculdade, eu demorei para me encaixar assim, em uma área, né? Porque você vê, a veterinária tem muitas oportunidades. E aí eu comecei a fazer estágio na ovinocultura lá na faculdade e me apaixonei pelos animais e por tudo. E começando a estudar um pouco a área, você vê que é um dos animais que mais tem chance de crescimento no Brasil e que mais cresce, né? A ovinocultura. É um bom. É, muito, muito bom e só tem tendência a crescer. Tanto a de leite quanto a de corte. Como já tinha um certo conhecimento na produção de ovelhas ou cordeiros para corte, a ovinocultura leiteira apareceu como uma oportunidade, já que o mercado está em franca expansão. E aqui era um dos lugares referências para vir fazer e vim para aprender um pouco mais sobre a cultura da ovinocultura leiteira e estamos aí. O empenho da família Bianchi na produção do leite de ovelha e seus derivados já rendeu medalha de bronze mundial na produção de queijos do Brasil e medalha de bronze na produção de doce de leite. Vamos ver como essas guloseimas são produzidas e também conhecer o precursor da ovinicultura de leite aqui no estado. Da sala de ordenha para o laticínios e a venda direta. Por falar em doce de leite, aqui ele está diretamente ligado ao contexto da agricultura familiar e sucessão no campo. Ao perceber um importante nicho de mercado com poucas opções em derivados do leite de ovelha na praça, a família resolveu construir um laticínios, que fica do outro lado da estrada e que é responsável por absorver a maior parte do que é produzido no sítio. De toda a ordenha de aproximadamente 250 litros por dia, 90% desse montante vem aqui para o laticínios, os outros 10% são adicionados à produção de uma outra propriedade lá de Chapecó. Tudo vai para dois grandes parceiros comerciais dos ovinocultores aqui da região e especialmente dessa propriedade. Um deles, a Casa da Ovelha, em Bento Gonçalves, e o outro, um grande produtor do estado de São Paulo. A agroindústria é administrada pela filha de seu Adilson, que é engenheira de alimentos. Hoje nós fazemos 3 tipos de produto, que é o doce de leite, que está em processo hoje, o queijo tipo pecorino e o iogurte de leite de ovelha com geleia de physalis, morango, mirtilo, e nós vendemos também ele na versão natural. E nós temos também alguns produtos que estão em testes, todos com leite de ovelha, que seria o queijo tipo Bursan, com ervas, que seria o alecrim e também pimenta rosa, e o queijo tipo feta e também alguns testes para queijo tipo camembert. Segundo a responsável pela empresa, a quantidade de produtos que podem ser produzidos a partir do leite de ovelha é imensa, o que pode significar uma importante fonte de renda para quem quiser investir na atividade, principalmente quando se consegue dar vazão à produção através de outras cadeias e parceiros. E até mesmo com esses produtos, eles nos permitem outras derivações, por exemplo, um doce de leite com algum sabor, um queijo pecorino com vários tipos de maturação, um queijo tipo Bursan com outras especiarias, o iogurte de leite de ovelha com outras geleias de frutas. Então a gama de produtos é muito grande, mesmo com os produtos que a gente já faz hoje. O foco, além da qualidade do manejo e industrialização, é a comercialização dos produtos derivados do leite de ovelha. A velha casa de madeira, quase centenária, foi reformada. É no porão onde encontramos um espaço que mescla história, sabor e oportunidade. Quem gerencia o local é a Thalita, nora de seu Adilson. Ela e o marido têm trabalhado para incluir o local em um roteiro turístico regional. Principalmente pela procura do nosso cliente, né? Pela curiosidade em saber como o produto era produzido. Então isso nos fez perceber que era necessário a gente ter um ponto de venda aqui, até porque a gente precisava explicar para o nosso cliente o que era o nosso produto, porque quase ninguém conhecia. Então foi uma das... Porque o nosso primeiro mercado foi boca a boca, sabe? A gente chamava os clientes, vendia, e aí... Mas a gente precisava dessa explicação, dizer do que é, da onde que vem, porque muita gente pedia umas ovelhas da leite, a gente nem sabia disso. Então foi uma desses objetivos.
por desconhecer o leite de ovelha e seus derivados, o consumidor acaba mostrando um certo receio, mas só até se surpreender com o sabor e a consistência de cada produto. Nosso desafio maior é fazer o cliente colocar o produto na boca. Depois que ele provou o produto, a gente, dali para frente é com ele, mas o nosso desafio maior é esse. A gente busca não vender apenas um produto, mas vender uma história, vender todo o nosso amor, a nossa dedicação que está envolvida atrás desse processo produtivo dentro de um produto só. Então, por isso que quando as pessoas vêm até nós, a gente conta toda a nossa história desde lá do princípio até hoje, aonde a gente chegou, o que a gente pretende e até os nossos objetivos futuros, aonde a gente gostaria de chegar com isso. Na propriedade da família Bianchi, o ciclo da criação de ovelhas só não está completo porque faltam alguns ajustes para a implementação da ovinocultura de corte. Mas logo, logo, isso será uma realidade. União, empreendedorismo, conhecimento, metas traçadas e muito trabalho. Receita ideal para o desenvolvimento de uma propriedade que cria ovelhas de leite e é uma das principais do país na atividade. Apenas 40 quilômetros separam a pequena Lajeado Grande e a família Bianchi de outro importante produtor de ovelhas. Em Chapecó, seu Érico Tormen apostou no crescimento da ovinocultura de leite e de corte. É um dos precursores do setor no oeste catarinense. No mesmo galpão que antes criava suínos, hoje tem um plantel de 950 ovelhas, a maioria da raça Lacaune. E aí eu estava com o Paulo aí, que é meu parceiro, trabalhava comigo na época, e daí ele sugeriu para a gente começar a trabalhar com ovinocultura leiteira. Hoje a minha propriedade é a Cabanha Chapecó, é a maior cabanha de genética do Brasil. A gente vende animais para o Brasil inteiro. Essa migração da suinocultura para a ovinocultura, além dessas questões ambientais, também falando da rentabilidade, né, que a ovinocultura sinalizava uma rentabilidade por área de terra bem interessante, tanto a ovinocultura de corte quanto a ovinocultura de leite. Essas ovelhas com o colar azul mostram a preocupação que o produtor tem não somente com a qualidade do leite que esse plantel produz, mas também com a necessidade de melhoramento genético, uma vez que ele acaba vendendo animais para várias partes do país, mas principalmente tem a intenção de aumentar o nível de produção. Por isso, elas aqui são doadoras de embriões, representam cerca de 3% de todo o plantel. E o número de doadoras deve aumentar consequentemente nos próximos meses. É trabalho do Paulo, que auxiliou na criação do primeiro plantel há alguns anos e hoje é consultor do Sebrae para a área de ovinocultura, ajudar a deixar a atividade padronizada. Está sendo feita uma seleção para um foco no melhoramento genético, buscando algumas características a mais do que se busca. Quais são as características a mais? Melhorar teor de sólidos no leite, né? A composição desse leite, buscar mais partos gemelares nas matrizes, e isso é uma característica genética que depois passa para os filhos e filhas. E a composição do leite, quando eu falo de composição de leite, é nós ter um volume grande de leite com uma composição, um teor de sólidos alto também, porque isso vai influenciar lá no processamento, depois seja no queijo, ou seja no sorvete, no leite em pó. Assim como o seu Érico, que é parceiro da família Bianchi de Lajeado Grande na entrega do leite para a produção do iogurte, com o melhoramento do plantel, buscando consequentemente uma melhor qualidade. Em breve, ele já estuda ampliar as instalações com estruturas mais modernas e iniciar a produção de um novo produto. Nós também estamos com um projeto aqui na cabanha para nós fazer leite em pó. E do leite em pó, a ideia é fazer uma franquia de uma sorveteria que nós temos, que é a Bé, e além disso fazer uma fábrica de chocolate com leite de ovelha. Então aí a gente vai agregar mais valores nos produtos e aí sim eu acredito até no futuro de a gente ter uma integração de ovelha de leites no oeste de Santa Catarina, como já tem na suinocultura e na avicultura. E como será que seu Érico faz para que o produto dele, à base de leite de ovelha, chegue ao mercado consumidor? É o que nós vamos ver agora.
Para que a ovinocultura seja uma atividade rentável e cada vez mais difundida, toda a cadeia produtiva precisa estar integrada. Toda essa expertise em implementar novas atividades à cadeia produtiva da ovelha, seu Érico foi adquirindo com o tempo. Mas a partir do momento em que criou a Associação Brasileira de Ovinocultores, novas fronteiras foram sendo desbravadas, um dos objetivos da entidade, onde ele foi o primeiro presidente. Hoje, por exemplo, praticamente os ovinocultores que trabalham com ovelhas de leite, a gente se conhece todos, porque não são muitos, talvez uns 30, 40, talvez do Brasil. Eu imagino que nós esteja nesse número, então está todo mundo, todos eles fazem parte da associação e a gente troca muita informação. Então isso é importantíssimo, a gente está criando assim um sistema aí de conhecimento em conjunto. A produção só tem sentido se o consumo for incentivado. E para isso, tem que chegar na cidade. Já que o seu Érico citou a necessidade de não somente promover o crescimento desse tipo de cultura em todo o Brasil, mas também aumentar o consumo do que é produzido, nós vamos até uma gelateria de Chapecó que foi criada especialmente para vender produtos à base de leite de ovelha. Isso mesmo. Sorvetes produzidos com leite de ovelha. O projeto envolve empreendedorismo e sucessão familiar e é pioneiro no Brasil. E o mercado da ovinocultura aqui no Brasil especificamente é um mercado muito jovem ainda, um mercado com franca abrangência, né, para mercado nacional. Você não encontra muitos produtos ainda, você encontra bastante pessoas em desenvolvimento, né? Um exemplo é a nossa própria loja aqui, uma gelateria de leite de ovelha, a primeira que a gente tem conhecimento que está acontecendo no Brasil, né? Apesar de sorvetes, iogurtes, queijos e doces de leite, a ovinocultura ainda tem um grande campo de atuação para ser explorado. Frente a outros mercados mais tradicionais, o principal desafio do setor é organizar a cadeia produtiva do leite de ovelha. Desde do produtor até o consumidor final, né? Isso daí é um desenvolvimento, como aconteceu na bovinocultura de leite, então é um desenvolvimento que tem que acontecer na ovinocultura de leite. Sem falar que o nosso consumidor também precisa aprender a consumir esses produtos, né? A gente encontra aqui na loja, por exemplo, bastante gente que chega com dúvida se o leite é saboroso, se o produto final é gostoso. Então é um pouco do nosso trabalho que a gente tem que fazer para desenvolver o nosso consumidor e desenvolver o nosso produto lá da base, que é a produção de leite.